Aê, jovens padawans, aqui é o professor Alan JXS. Vamos começar mais uma aula e que a força esteja com vocês. Então, pessoal, para nós revisarmos o conteúdo de administração de redes, nós vamos voltar lá para a nossa cartilha de segurança para a internet do site CertBR, que é uma excelente ferramenta para vocês estudarem. Só para recapitular, né, nós começamos a ver aí alguns ataques na internet, né? Por que geralmente causam esses ataques? Alguns exemplos a gente pode observar aí sobre a questão da demonstração de poder, né? Ou seja, mostrar uma empresa que ela pode ser invadida ou ter o serviço suspenso e assim tentar vender serviços ou até mesmo chantagear, indo para o lado antiético da situação. Muitas vezes um mero prestígio, vangloriar-se perante outros atacantes. Para quem já assistiu inclusive o filme Invasores, né, Nenhum Sistema Está Seguro, ele trata muito sobre essa questão de que o enredo do filme trata-se sobre a questão do prestígio, de muitos hackers quererem se vangloriar em cima de outros. Motivações financeiras, né, principais golpes na internet se motivam através de motivos financeiros, para falar a verdade. Existem as motivações ideológicas também, tornar simplesmente inacessível ou invadir alguns sites que divulgam algum conteúdo contrário sobre a opinião de quem está atacando. Algumas motivações comerciais, né, de tornar inacessível alguns sites, né, a computadores, entre outros concorrentes. Nós temos exploração de vulnerabilidade, né? Então, o que é uma vulnerabilidade? É uma condição que, quando explorada por um atacante, pode resultar em violação de segurança. Exemplos de vulnerabilidades são as falhas no projeto, na implementação, ou até mesmo na configuração de programas, serviços, ou até mesmo equipamentos de rede, como um simples roteador. Outro exemplo de problemas na internet, de ataque na internet, é a varredura em redes, também chamado de scan, né? Ou seja, o escaneamento da rede. Ela pode ser de forma legítima, né? Ou seja, por pessoas devidamente autorizadas, para verificar a segurança desses computadores, ou pode acontecer de forma maliciosa, que aí geralmente acontece por alguns atacantes que devem buscar explorar aí as vulnerabilidades na rede. Nós temos aí o e-mail spoofing, né, que na verdade é falsificação de e-mail, conforme foi bastante simplificado na sala de aula, né? Este tipo de golpe, né, ele é possível devido à característica do protocolo SMTP, visto lá na disciplina de administração de redes, em que permite que campos de cabeçalho, como o from, né, que é o endereço de quem enviou, reply to, que é o endereço de resposta da mensagem, return path, que é o endereço para onde possíveis erros no envio da mensagem são reportados, sejam falsificados e assim consigam fazer aí o e-mail spoofing, né, ou seja, a falsificação de e-mail. É interessante que vocês deem uma lida com mais calma, anotem os principais pontos que vocês considerarem importantes. Temos também a interceptação de tráfego, ou também sniffing. Também tem a legítima e tem a maliciosa. A legítima geralmente é feita pelos administradores de redes, onde eles vão detectar problemas, analisar desempenho, monitorar atividades maliciosas, caso hajam. E interceptação maliciosa é feita por atacantes, que buscam aí capturar informações sensíveis, como as senhas, número de cartão de crédito, conteúdo de arquivos confidenciais, entre outros tipos de informação que não tenham, por exemplo, criptografia, ou seja, conexões inseguras. Aí os sniffs conseguem rastrear, pegar essas informações de forma fácil. Nós temos o ataque de força bruta, né, brute force, consiste em adivinhar, né, por tentativa e erro, ou seja, ele vai tentar várias e várias vezes até descobrir a sua senha, até descobrir algum mecanismo que consiga fazer com que ele tenha uma autorização, um acesso de forma ilícita, né, de forma errada. Então aqui, né, se um atacante tiver conhecimento do seu nome, usuário, sua senha, ele pode efetuar ações maliciosas em seu nome, trocar sua senha, invadir seu serviço de e-mail, acessar sua rede social, invadir seu computador, entre várias outras coisas que um atacante pode fazer caso ele consiga adivinhar, por exemplo, a sua senha. Desfiguração de página, ou também chamado de defacement, né? Nada mais é do que um ataque em que ele vai alterar o conteúdo da página web de um site. Principais formas que um atacante, né, pode
acontecer esse defacement, né? Explorar erros na aplicação web, explorar vulnerabilidades na linguagem de programação ou dos próprios pacotes utilizados no desenvolvimento de aplicação web, invadir o servidor onde a aplicação web está hospedada, ou seja, no serviço de hospedagem que foi contratado pelo provedor, e aí ele vai tentar invadir esse servidor. Furtar senhas de acesso à interface web, pode ser um meio de utilizar aí o defacement. Negação de serviço, DOS ou DDoS, foi bastante falado em sala de aula, acredito que todos vocês já conhecem o conceito, que nada mais é do que um ataque de negação de serviço, que é a técnica pela qual o atacante vai utilizar um computador que vai tirar a operação de serviço, ou seja, um computador ou até mesmo uma rede conectada à internet. E o DDoS nada mais é do que o ataque de negação de serviço de forma distribuída, em que ele utiliza um conjunto de vários computadores, e aí eles utilizam uma rede zumbi, né, que são os botnets, que eles vão acessar um determinado servidor para tentar derrubar ele, para tentar colocar ele fora de serviço. Então esses são os principais ataques que vocês devem estudar aí para realizar nossa provinha de N3. Além dos ataques, nós temos os códigos maliciosos, ou seja, os malwares. Muitas vezes malware é confundido com vírus, mas vírus é um tipo de malware, né, que é um programa ou pode ser parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se torna parte de outros programas e arquivos. E assim eles vão infectando os outros arquivos e os outros programas. Um vírus ele precisa de um hospedeiro, né? O principal meio de propagação dos vírus costumam ser os dispositivos móveis, né? Ou seja, um pendrive, em que você pega um pendrive infectado, conecta ao computador, se não passar um antivírus, se não verificar um antivírus e abrir um arquivo no pendrive, provavelmente ele vai infectar outros arquivos que estejam no computador e consequentemente outros arquivos que estejam no pendrive. Os vírus podem ser propagados por e-mail, podem ser propagados por script, né, que são chamados vírus de script, que eles utilizam uma linguagem de script, que pode ser tanto VB, Visual Basic Script, quanto JavaScript. Geralmente ele é recebido ao acessar uma página web, ou até mesmo por e-mail, mas ele tem um formatozinho aí de script. Existem os vírus de macro, que são tipos específicos de vírus de script, porém esses vírus de macro eles são criados em programas do Microsoft Office, pode ser criado no Excel, no Word, no próprio PowerPoint, entre outros softwares desse pacote aqui de software de escritório. Tem um vírus de telefone celular, esse vírus ultimamente nem tão conhecido, mas eles eram muito comuns através de MMS, que são mensagens multimídia via celular ou até mesmo via Bluetooth, consegue transmitir algum tipo de vírus, código malicioso. Nós temos o worm, né, que é o verme, que ele, diferentemente do vírus, ele não precisa de um meio para se propagar, ele vai se propagar de forma automática, seja pelas redes, fazendo cópias de si mesmo, ou até mesmo dentro do computador. E geralmente ele explora de forma automática alguma vulnerabilidade que existe em algum programa. Né? Os worms são notadamente responsáveis por consumir muitos recursos. Caso você não tenha muitas coisas no computador e seu HD fique cada vez mais lotado, provavelmente pode ser um worm que esteja infectado o seu computador. Nós temos o boot e bootnet. Boot nada mais é do que um programa que dispõe de mecanismo de comunicação com um invasor e que permite que ele seja controlado remotamente. É uma espécie de zumbizinho aí, né, em que vai ser controlado por outra pessoa, por isso que é chamado muitas vezes de boot. E o bootnet nada mais é do que uma rede desses computadores que podem ser controlados pelos invasores, muitas vezes utilizados para ataques de negação de serviço. Nós temos os spywares, nós temos os spywares bons e nós temos os spywares ruins. Os legítimos, né, quando instalados em um computador pessoal pelo próprio dono ou até mesmo com o consentimento deste, com o objetivo de verificar se outras pessoas estão utilizando de modo abusivo ou não autorizado o seu computador.
ele é um softwarezinho espião, ele é um software de certa forma malicioso, porque ele é espião, mas ele pode espionar para o bem e pode espionar para o mal. Quando ele vai espionar para o mal? Quando ele executa ações que podem comprometer a privacidade do usuário e a segurança do computador, como monitorar e capturar informações referentes à navegação de usuários, ou seja, inseridas em alguns dos computadores. Aí nós temos os keyloggers, que vão capturar dados que foram digitados pelo teclado. Nós temos os screenloggers, que vão capturar as telas com clique, né, que foi criado aí justamente para convergir, na verdade, para interagir melhor com a segurança em relação aos novos ataques que foram surgindo. Nos bancos, anteriormente, eram utilizadas as senhas digitadas via teclado. Com o surgimento dos keyloggers, começou-se aos analistas de segurança dos bancos criarem mecanismos como o teclado virtual, que utilizava o próprio mouse, né, o cursor do mouse para clicar em imagens na tela, e ele ia digitando as senhas conforme ia sendo clicado. E aí os crackers criaram os screen loggers, que capturam as telas e eles conseguem descobrir as senhas através dos prints das telas que são enviados para o invasor. Nós temos os adwares, né, que são especificamente para apresentar propagandas, essas anúnciozinhos, essas mensagenzinhas chatas que aparecem de vez em quando, elas são alguns tipos de malwares também, são chamados de adwares, que estão dentro dos spywares. Podem ser usados para fim legítimo, como simplesmente propaganda, como pode ser utilizado para fins maliciosos, quando as propagandas apresentadas são direcionadas de acordo com a navegação do usuário e sem que este saiba que tal monitoramento esteja sendo feito, ou seja, você está sendo espionado sem ao menos saber, de forma invisível. Nós temos o backdoor. O backdoor nada mais é do que um programa que vai permitir que o invasor volte ao computador. Ele vai deixar uma brecha, ele vai deixar um computador com uma vulnerabilidade capaz de enviar qualquer tipo de outro software malicioso. Ele é o que deixa a porta aberta, uma porta de entrada para outros softwares maliciosos. Nós temos o cavalo de Troia, o Trojan, que é muito conhecido aí de vocês, né? É algo bem rotineiro, né? Ele é chamado de Trojan, Trojan Horse, que é o cavalo de Troia, que além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, ele executa outras funções, normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Então, exemplos de Trojan são programas que você recebe ou obtém de sites na internet e que parecem ser apenas cartões virtuais, álbuns de fotos, jogos, protetores de tela, crackers de jogo, mas esses programas por trás estão executando alguma coisa a qual você não sabe exatamente o que ele faz. Pode ser recapturar suas informações ou pode simplesmente utilizar seu processador, utilizar seu HD, entre outras coisas que o cavalo de Troia pode fazer. Nós temos aqui alguns exemplos dos Trojans, né? Cavalo de Troia Downloader, né? Que ele instala outros códigos maliciosos obtidos de sites da internet. Nós temos o Dropper, que ele vai instalar outros códigos maliciosos embutidos no próprio código. Nós temos o Backdoor, como foi visto anteriormente, que vai deixar a porta aberta para possíveis ataques futuros. O Trojan DOS, que ele visa a negação de serviço. Tem um Trojan destrutivo e que ele altera e apaga arquivos e diretórios. Ele vai apagando arquivos dentro do seu HD mesmo. Nós temos o Trojan Click, que redireciona a navegação do usuário para sites específicos. Ou seja, você clica em um determinado assunto, quando vai ver ele abre outros sites. Aí é um tipo de cavalo de Troia também. O Trojan Proxy, que ele vai instalar um servidor proxy, que vai possibilitar o quê? Que o computador seja utilizado para navegação anônima e para envio principalmente de spam, que é o que a gente vai ver um pouquinho depois, que nós vimos nas aulas anteriores. Nós temos os Trojan Spy, que ele vai instalar programas spywares, ou seja, programas espiões, que vão utilizar aí para coletar informações sensíveis, como senhas, número de cartão de crédito, e vão enviar para o seu atacante. Nós temos os Trojans Bunkers, né, ou Trojans de bancos, que eles fixam basicamente a coleta de dados bancários através da instalação desses softwares e espiões,
eles conseguem acessar os sites de internet banking e conseguem acessar a sua conta e fazer várias operações bancárias, né? Então esses aí são alguns dos malwares que nós conseguimos estudar aí no decorrer das aulas, e eu coloquei aqui algumas novidades que é só mais para complementar as aulas que já foram dadas.